Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas, patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 19 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, segunda live do dia 19 de junho de 2025, horário 11h36. Atenção, atenção, contra espionagem da NATO, da OTAN, do Pentágono, do Comando Sur. Atenção, Congresso americano. Atenção, senhores congressistas. As tratativas do Irã, da Rússia e da China estão posicionados na observação em que vocês, Congresso americano, não estão querendo aprovar o fim da era atômica nos conflitos dos países que têm estas potentes armas que estão sendo administradas por funcionários públicos, por pessoas sem nenhum tipo de caráter, e que todas elas estão envolvidas e patrocinadas pelo petróleo do Irã. Então, atingiu vocês, congressistas, republicanos e democratas dos Estados Unidos da América, como também vários governadores e estados da América, ser totalmente imparcial e vocês quererem colocar que vocês são um país isolado, faz vocês serem o alvo principal. Ou vocês todos andam unidos, todos os americanos, democratas, no Congresso, também republicanos, todos juntos, ao combate deste flagelo que se vendeu à Oceania, à América do Sul, à América Central, à Europa, à África, se venderam ao petróleo do Irã. Todos se venderam, inclusive vocês, Congresso Democrata e Congresso Republicano. Então vocês têm que permitir que seja erradicada todo aquele que queira utilizar as bombas atômicas na Europa, na Oceania, na África, em todo o continente sul-americano, centro-americano, que queira utilizar essas armas, administradas por funcionário público, a querer se perpetuar no governo. Então nós temos que destruir essa montanha hoje, agora. Não vamos aguardar vocês. Porque vocês, Congresso americano, querendo ficar totalmente a par, ou seja,
Deixa que eles resolvam, deixa que eles determinem as suas guerras. Perfeito, então nós vamos agir. Não precisamos do aval dos Estados Unidos da América. Vamos proceder para libertar imediatamente, hoje, dia 19 de junho de 2025, a este opressor, Sharmuta, Ayatollah Khamenei, todos os muçulmanos que foram colocados na Europa estão trucidando, matando a população neste momento. Neste momento, todos os emigrantes muçulmanos estão matando cidadãos europeus no Ocidente. Estão todos já praticando terrorismo neste momento. Então temos que acabar com isto já. Não vamos aguardar o parecer do senhor Trump esperando não se sabe o quê. Nós temos que tomar a decisão. É assim que procede o cargo, a arbitragem internacional. Entenderam? Estou sendo claro? Então, a razoabilidade, a posição é uma só. Vocês querem continuar vivos, Estados Unidos da América, democratas e republicanos? Querem continuar vivos? Vocês da América do Sul querem continuar vivos? Da América Central querem continuar vivos? Da Europa querem continuar vivos? Então vamos proceder já! E não tem mais discurso! Não tem mais o que parolar! Acabou! Estamos soltando agora e vamos implodir as 15, 17 bombas nucleares naquela montanha. Não vai haver nenhum vazamento! Vamos acabar com isso! E conforme determinação, a cada live, meu pix de sobrevivência é meu nome e sobrenome, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu pix de sobrevivência é o único documento brasileiro que rege autoridades e toda a identificação no território da República Federativa do Brasil. Porque não tem mais RG, não tem mais nada, só tem o CPF. Meu CPF, 510 466 44734. Plataforma Mercado Pago. Porque o resto das identificações está tudo manipulado pela China, pela Turquia, pelo Irã, pela Norte-Coreia. Estão entendendo, porra? Nos ajudem. Gratidão. Muito bom dia, muito bom dia. No momento, quinta-feira 19, horário 10 horas da manhã, 23 minutos. Quinta-feira 19 de 2025, horário 19 de junho de 2025, horário 10 horas 22 minutos. Atenção, atenção, CNN, Isabel Mega e toda a imprensa da República Federativa do Brasil. A relevância imposta numa nova denúncia da Polícia Federal à investigação internacional de 60 agências de inteligência que apura o serviço secreto brasileiro engajado na manipulação e venda de águas da Itaipu, de águas de São Paulo, de reservas de águas do aquífero Guarani, de reservas de água do Rio
que ele corre paralelo à superfície do Amazonas, nas profundezas da Terra, revelam a intervenção de um grande conglomerado financeiro a adquirir esta posição de recurso de sobrevida da Terra. A China, a Rússia, o Irã, a Turquia, todos envolvidos numa espionagem que envolve a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, e também 22 representantes proprietários de partidos políticos na República Federativa do Brasil. O trabalho excelente, ao qual não pode ser colocado no novo inquérito, e sim numa proposta para abrir um inquérito pela PGR-Gonet e pelo Supremo Tribunal Federal, eles não podem colocar estas revelações já no inquérito findo, que está em outra fase de julgamento, feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isto posto, o desfecho da sua irrelevância, da sua atitude de interpretação da primeira turma ou do próprio Supremo Tribunal Federal, de sua hermenêutica criminosa, fora da Constituição, que estabeleceu muita semelhança, tirando um ou dois ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, é muito semelhante à teocracia do Irã. Essa teocracia que se estabeleceu no Brasil, onde o poder que não existe aos aplicadores, aos que praticam as leis já estipuladas perante o parlamento brasileiro, que não é poder você ser operador de lei, não lhe dá poder, lhe dá conhecimento, mas não poder. Então, no Brasil, como no Irã, vocês estabeleceram esta semelhança. Então, nós queremos rapidez e que seja observado a Polícia Federal, porque nós estamos com 60 agências de inteligência que já estabelecemos que houve assassinatos, tentativas de assassinatos, também a presidente do Paraguai, por envenenamento, produzido por Luiz Inácio Lula da Silva, produzidos por Alckmin, produzidos pelo Irã, produzidos pela China, produzidos pela Rússia, produzidos pela Turquia, produzidos pela Orcrim, Foro de São Paulo, produzidos pelo Grupo de Puebla. Então, nós estamos esperando a sua hermenêutica, funcionários públicos travestidos de ministros conhecedores da Constituição brasileira, filhos de uma puta, traidores à pátria, espias, que já tem 7 defuntos, 7 inocentes, que há sangue em suas mãos por assassinato, tortura, seus filhos de uma puta. Quem está falando é o seu interventor
do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, com 123 países, com suas forças de armas, aeronáutica, exército, marinha, a deixar vocês que nem peneira, seus filha da puta, porque a pena é capital. Morte por pelotão de fuzilamento! Seus filhos de uma puta, traidores, que venderam 2 cápsulas de vários metros, cheio de urânio enriquecido, que desapareceram das centrífugas de Resende, no Rio de Janeiro, e que vocês estão querendo acobertar, que foi feito na administração de um corrupto diretor de Angra dos Reis, que foi parar na prisão, seus filhos da puta! Então nós estamos aqui com 60 agências de inteligência e estamos dizendo para você, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e 22 proprietários de partidos políticos, que o Mossad e que 123 países, a NATO, a OTAN e o Pentágono lhe declararam guerra. Vocês serão abatidos onde encontrados. Hermenêutica, interpretação de uma Constituição que não existe, porque não é escrita, está na cabeça de vocês, seus filhos de uma puta, integrantes do Pleno da Corte, do Supremo Tribunal Federal e as putas que os pariu. Entenderam? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Seus filhos da puta, traidores à pátria, espias, imundos, exterminadores, terroristas, filhos da puta, que envenenaram a população do Brasil com todo tipo de veneno. Seus filhos da puta! Não vamos deixar nenhum aí! Todo mundo vai seguir o caminho igual a teocracia desses mulãs, que lá são 12. Lá são 12. Na teocracia que todos os dias se reúne para cortar a cabeça dos seus generais, do povo, dos seus vizinhos e também dos seus aliados, porque eles mandam lhe matar, seus filhos da puta! Por isso que vocês fazem o que eles querem, porque vocês sabem que podem ser mortos, seus filhos da puta! Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu nome e sobrenome, nome de batismo, desde que eu nasci. Oscar Aníbal Chapano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é o único documento para todos os residentes e brasileiros no Brasil. CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma, Mercado Pago. Nos ajudem. E tenham certeza que vocês, traidores à pátria, assassinos do povo brasileiro, cobrando taxas, impostos para lucrar, para vocês terem essa mordomia, que vocês estão recebendo dinheiro dos aposentados, todos vocês, tudo já descoberto, mais de 2 bilhões, mais de 900 bilhões, porque isto vem de longe,
pegamos da segunda região, desembargadores. Todo mundo vai pra puta que o pariu. Pelotão de fuzilamento. Roubar dos indefesos. Tutela e curatela do Estado. Seus filhos da puta. Viraliza isto. Atenção, atenção. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, justiça particular, justiça paga. Na investigação de 196 países, na intervenção do Tribunal Penal Internacional, na intervenção do Tribunal Internacional, na intervenção do Supremo Tribunal Mundial, com os signatários 123 países do Tribunal Penal Internacional, com a NATO, OTAN, o Pentágono, com a 4ª Frota do Comando Sur, com os componentes satelitais da Armada Estelar Interplanetária. Já temos o procedimento a ser colocado em prática no dia de hoje, 19 de junho, sexta-feira de 2025, a ser processado na captura e detenção e também destruição do acervo de 15 ogivas nucleares estabelecidas na tutela do Irã. Então, vamos proceder de imediato com todas as posições técnicas, já que é previsto o sucesso cirúrgico para esta empreitada. Temos toda a tecnologia e não temos mais como voltar atrás, porque ele quer retaliações, ele quer proceder com os 25 submarinos a projetar mísseis e ogivas onde eles estão localizados. E nós já temos o posicionamento deles, dos 25 submarinos do Irã, como também de sua destruição. Então já estamos procedendo, neste dia 19 de junho de 2025, em que se encontra já toda a logística a colocar o fim deste flagelo da humanidade. Isto se encerra no dia de hoje. Aqui, dia 18 de junho, 20 horas 55 minutos, onde 0 hora do dia 19 de junho de 2025 se manifestará este evento. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, ao qual já tomamos todas as diretrizes assertivas. Então, quero dizer a toda a população árabe, muçulmana, que chegamos a este procedimento para dar liberdade deste opressor conhecido Ayatollah Khamenei e a sua gangue, a sua orcrim de ayatollahs, que serão todos exterminados da face da terra, já que eles muito roubaram, já que eles muito exterminaram o ventre muçulmano da Mãe Terra. Allahu Akbar! Allah
supera lá. Gratidão. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34. Plataforma Banco Mercado Pago. Então, já tomamos as determinações. Isto acaba 0h do dia 19 de junho de 2025. Que o Senhor Allahu Akbar tenha toda a potencialidade de estabelecer o seu procedimento que ele já determinou. O fim deste indivíduo, Ali Khamenei e o seu séquito, todos sem chance. Acabou. Por favor, viralizem pelas emissoras de televisão este extraordinário procedimento. A Rússia não vai se manifestar. Já falou que está fora. A China também falou, estou fora. Todos que têm bombas atômicas já disseram que não vão apoiar de nenhuma forma este lunático, este Ali Khamenei, charmuta. Entenderam? Fui claro? Então vamos proceder. 0h do primeiro dia, 19 de 2025, agora. Atenção, atenção. A informação do rastreamento de material, cápsulas de urânio que foram subidas, são cápsulas grandes que abarcam uma quantidade muito expressiva de urânio enriquecido. No setor de inteligência nuclear da República Federativa do Brasil, com o monitoramento de Angra dos Reis, cujo material ele é processado e ele é mandado para a Rússia. De lá da Rússia, ele retorna para os seus favores de gás a serem processados nas plataformas de enriquecimento de urânio. Então, 2 cápsulas repletas com estes elementos informaram que as 9 ogivas nucleares, as 9 bombas atômicas do Irã passaram a ser 15 bombas atômicas. 15 bombas. Então, essas 6 bombas, elas tiveram o transporte. Não se sabe se é via aérea, porque tudo é através de estabilizador. Você vai transportar cápsulas de urânio, você tem que ter um material estabilizador, um cofre estabilizador que não produza o mareio, não fique mareado o urânio enriquecido em cápsulas, que efetivamente não se conhece o paradeiro nas usinas de Angra dos Reis, no monitoramento do urânio enriquecido em Resende. Então todas as aeronaves do Irã
que se estabeleceram em Brasília, que se estabeleceram no Rio de Janeiro, navios de guerra do Irã, e que também o último pedido de Lula com Putin, através do pagamento de mais de 200 bilhões de dólares, que se encontram na Rússia e que foram transportados pela Janja e que estão acautelados na Rússia. Esse dinheiro permanece lá. Então, as plataformas de lançamento de ogivas nucleares não chegou, por enquanto, no Brasil. E também mini usinas nucleares que foram tratadas no último discurso de Lula com Putin, que foi interrompido com o ministro da área processada no enriquecimento do material atômico nuclear em Resende, em Angra dos Reis, monitorado. Então, essas duas cápsulas são cápsulas grandes. Elas têm 3, 4 metros, 5 metros, 12 metros, 25 metros. São cápsulas de urânio enriquecido, que eles são transportados e eles precisam do monitoramento nuclear para resfriar o urânio que se encontra dentro desses tubos. Eles são colocados dentro do reator nuclear, um pequeno reator nuclear que pode ser transportado por submarino nuclear, por porta-aviões nuclear, por avião nuclear, em que ele tem que ter o estabilizador do reator nuclear, pequeno reator nuclear, para processar ao esfriamento dessas duas cápsulas, que, torno a repetir, são de 25 metros, 2,5 metros, 3, 4, 10 metros, 15 metros, tudo com urânio enriquecido. Se eles não ficam ativos em repouso, eles implodem e se manifesta a bomba nuclear. Entenderam? Então, este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo procurado pelo Mossad, pelas tropas internacionais, da NATO, da OTAN, do Pentágono, de 123 países, que estes filhos da puta, do Alexandre de Moraes, para botar uma cortina de fumaça, sequestra mais um ajudante de ordem. Então eu quero dizer para você, seu careca filho de uma puta, Alexandre de Moraes, não vai adiantar você andar com segurança armado até na hora de ir ao banheiro cagar. Você é um elemento a ser descartado. Você e os filhos da puta do Supremo Tribunal Federal. Entendeu, seu filho da puta? Quem tá falando aqui é o senhor Oscar Lima Chapano, juiz corregedor, teu corregedor, seu filho da puta! Você sabe muito bem, seu filho da puta, que aqui não tem ninguém brincando. Você vai aparecer que nem peneira. Entendeu, seu filho da puta? E não tem
nenhum partido político, nenhuma anistia, nenhuma porra nenhuma que possa evitar. E você sabe por quê, seu filho da puta? Porque você está como narcoterrorista, jurado pela máfia Faru, pelo dono da porra toda das plantações que trabalham para ele 500 mil toneladas e que você e esse atravessador que roubou as cargas da máfia albanesa do senhor Faru, ele te jurou, tu tá jurado, você e o teu Supremo Tribunal Federal, seu filho da puta. Então você, enquanto está sequestrando pessoas e está botando um monte de viados, prostitutas, âncoras que trabalham nas emissoras de televisão, que todos eles têm currículo, fotos, material de provas irrefutáveis de comprometimento. Eles fizeram a posse, anteciparam a posse desse ator, Moacir, para que assumisse a presidência da República, sem nenhum chefe de Estado, tudo às pressas, em que vieram todos os narcoterroristas, já empossados ao delipêndio da República Federativa do Brasil. Então você querer ter o acervo de um monte de filhas da puta que estão servidos à propina, o PT, o PSOL, 22 partidos que estão aí esperando as emendas parlamentares que nunca vão sair porque você já meteu mão, já sumiu com esse dinheiro. Entendeu, seu filho da puta? E que eles estão aí, porra, e agora ele vai soltar o dinheiro ou não vai? Não, não vai soltar dinheiro porque não tem dinheiro. Então agora nós estamos com a OTAN, com a NATO, com o Pentágono, com 123 países de coalizão do Tribunal Penal Internacional, a furar vocês que nem peneira. Vão ficar tudo cheio de buraco, seus filhos da puta. Porque não vamos esperar as 2 cápsulas. Todo mundo fala, são cápsulas. E qual é a longitude, diâmetro dessas cápsulas? Vou ter que tirar do teu da puta. Então nós vamos pegar você, Luiz Inácio Lula da Silva, você, tua prole, tuas mulheres, teus partidos políticos, todos esses filhos da puta, os donos das concessionárias de televisão, que ficam insistindo em bravatas, em roteiros de filme, e vamos colocar vocês no pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta! Quem está falando aqui é o corregedor, interventor, arbitragem internacional. Não é togado. É justiça paga, justiça particular.
que fala com todo mundo, com o submundo, com as autoridades, com todo mundo, seu filho da puta! Entendeu? Tá entendendo, seu filho da puta? Então ou você se entrega, ou eu não posso garantir que você amanhã esteja vivo. Tá entendendo, seu filho da puta? Porque vem as festas. E aí fudeu! Fudeu! Entendeu? Não tem ninguém por perto. E você é alvo, seu careca filho da puta, broxa, viado, engolidor de vara. Entendeu? Torturador, sequestrador, assassino. Deu pra entender? Ouviu? Tem dúvida? E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, é meu nome de batismo, meu nome e sobrenome, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com. Meu CPF, documento único, 510 466 447 34. E a plataforma é Mercado Pago. Entendeu? Tá entendendo, seu filho da puta? Todos vocês aí. Não acredita vendo? Então... Descobrimos o terrorista, o patrocinador em petroleiros, centenas de milhões de petroleiros, de petróleo iraniano, a subornar e a estabelecer estes funcionários públicos ao pagamento das suas campanhas políticas para levá-los ao poder e lá eles permanecerem de eterno. Então o nome deste filho da puta é Ali Khamenei. Ele e os mulãs são 4 filhas da puta que não são persas, não são iranianos, não têm nacionalidade. Eles se estabelecem abrindo mesquitas como se fossem as igrejas evangélicas, facções de igrejas evangélicas. E lá eles se estabelecem e fazem o seu feudo, a delipendiar o povo, a usufruir das riquezas daquela nação e estabelecer exércitos pagos com os recursos, neste caso, da Pérsia. Então, o povo persa foi todo aniquilado por um baixinho filho da puta que morreu, Ahmadinejad. Ele foi morto pelo Mossad entre os dias 17 e 18 de 2025, junho. Deixou de existir, como também todos os líderes que se prontificam a ocupar os cargos dos generais que são abatidos pelo Mossad no território do Irã, e quem assume, eles deixam, né? Recadinho debaixo da porta: não assume o cargo de general, porque você vai ser morto. Mas os filhos da puta vão lá e assumem. Então... O problema aí, Marcília, está que se cai essa sustentação, essa versão do golpe de Estado, de que o pessoal do 8 de janeiro estava mobilizado para isso, se eles entendem que é possível voltar atrás, interpretar de forma diferente, cai todo o edifício, toda a base acusatória, né? Então dá a impressão que
A situação dos ministros é a seguinte: a gente já foi longe demais agora para voltar atrás e rever o que já decidimos, o que já sentenciamos. Isso é um alerta de que a virá fatalmente, né, Marcelo? A Anne estava falando, né, que não tem o elo. Bom, se não tem o elo, faz o elo, né? Fica a dica, faz o elo. O que a gente precisa, nesse caso, entender que além do dia 8, eles estão preparados para isso. Isso mostra, mesmo que o dia 8 caia, mesmo que o dia 8 vire apenas um vandalismo, eles podem ainda condenar os réus, como eu até mencionei no início, pelo fato de que eles classificam na peça da PGR que já é tentativa de golpe fazer live e postar na internet, nas redes sociais, questionamentos, porque eles diziam que isso era uma forma do Bolsonaro e o seu núcleo duro enfraquecer o Estado. Né? Então você enfraquece o Estado com postagens, olha que loucura, de postagens de redes sociais, e uma vez enfraquecido o Estado, né, como se você amolecesse o Estado a ponto de aí sim qualquer um poder depois dar o golpe. Então já era uma tentativa essas postagens em redes, o que não faz o menor sentido. Imagina só um plano de golpe em que a essência dele é você ficar postando rede social. Então agora, imagina as pessoas se preparando para esse golpe. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Isso aqui não tem outro jeito, vamos começar esse golpe postando em rede social. Postagem em rede social, a gente enfraquece o Estado fica bambo por causa das nossas postagens em redes sociais, aí pronto, tudo se soluciona. Quer dizer, é de uma infantilidade essa argumentação, mas é isso que está na peça da PGR. Eu já disse que o PGR, ele poderia, inclusive, se candidatar aí para a próxima vaga da Academia Brasileira de Letras, ou para ser roteirista aí no Netflix, eu não sei, alguma coisa assim, porque é uma criatividade imensa, mas é uma criatividade que não tem prova, não tem o elo, como a Anne disse, né? E fazer o elo agora é algo um pouco politizado ou ideológico. Fazer o elo eu não recomendaria nesse momento, porque isso não é jurídico. E quanto à minuta, é bom que se diga, também mencionei isso no início da minha fala, mas vou reiterar aqui, essa minuta não é de golpe, hein? Não está assinada, então não vale nada. Mas ainda que tivesse assinada, não é uma minuta de golpe. A gente fala minuta de golpe, temos que parar de falar minuta de golpe, porque não é minuta de golpe. É minuta de um decreto presidencial, de um possível decreto presidencial para haver estado de sítio ou de defesa no Brasil, que são institutos legítimos e constitucionais e que seriam válidos apenas com aprovação do Congresso. Ou seja, essa minuta, se ela é uma minuta que traria ao Brasil, que imporia ao Brasil um golpe, isso é depois do presidente assinar, depois do Congresso aprovar, aí eles dariam um golpe. Ou seja, um golpe que o Congresso está envolvido. Então está todo mundo envolvido nesse golpe, menos o Moraes. Só não contaram do golpe. Se essa fosse a minuta do golpe, imagina só, o Congresso precisa aprovar, então o Congresso isso todo aprova. Todo o executivo estava envolvido e só o Moraes não sabia. Né? É um golpe contra o Moraes. Todo mundo estava a par, menos o Moraes. Então, parece festa surpresa. Só ele estava sem saber. Isso é totalmente fantasioso. A gente vai ouvir dois trechos agora, dois vídeos. Um primeiro do Bolsonaro e o outro do Almirante Garnier, que depois pela manhã. No vídeo do Bolsonaro, a pergunta é se em algum momento o Almirante Garnier colocou tropas da Marinha à disposição dele. A pergunta que é feita para o Bolsonaro. Vamos ver como ele respondeu e a própria pergunta do Moraes. Nessa reunião, ou em algum outro momento, o Almirante Garnier colocou as tropas da Marinha à sua disposição? Em hipótese alguma. Não existe isso. Até eu digo a você, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até mesmo defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente com aquela multa lá que espero que um dia, Vossa Excelência, possa reconsiderar aquela multa e volte para o partido. Está fazendo muita falta para a gente, aqueles 22 mil.
multa de 22 milhões, né, que o partido levou por causa disso, e o Moraes depois disse que era transitado em julgado, que a multa já tinha ido e não tem mais volta. Bom, sobre essa história de ter colocado as tropas da Marinha à disposição do Bolsonaro, mais cedo a pergunta foi feita, como eu disse, para o almirante Garnier, o ex-comandante da Marinha. Vamos ver como ele respondeu. Bom, em primeiro lugar, e o número foi muito importante, porque eu estranhei de onde veio esse número. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele tinha, no meu tempo de comando, 17 mil homens. Hoje ele tem cerca de 15.500, mais ou menos. E, portanto, me chamou a atenção, de onde vem 14 mil? E eu peguei o meu iPhone e digitei no Google quantos fuzileiros navais tem a Marinha do Brasil. E ele responde 14 mil. Eu achei curioso aí, porque foi a segunda menção ao Google, né, hoje nos interrogatórios. E esse último ponto aí na resposta do almirante Garnier é muito interessante, né, porque falaram, não, o almirante Garnier disse que teria 14 mil homens, 14 mil tropas à disposição do presidente. E a resposta dele aqui, dizendo, pera lá, de onde saiu esse 14 mil? Se na época havia 15 mil, havia 17 mil, agora são 15.500, e estava lá no Google. Parece que ele realmente conseguiu um argumento forte aí, né? Alguém foi buscar no Google esse número, desconhecendo efetivamente qual o tamanho da tropa. E aí parece que toda essa história fica mais confusa e com menos crédito, né? Pois é, né? O Bolsonaro fala, salvo engano também, depois Marcília, você me corrige, o Cid também falou isso, que ele não colocou as tropas à disposição do Bolsonaro. Não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que eu vi isso no depoimento do Mauro Cid. E aí a gente volta do início, né? A gente está falando de um golpe que não tinha apoio da Marinha, não tinha apoio do Exército, que o Bolsonaro mesmo renomeou, né? Antes de sair do cargo, ele nomeou o chefe da Marinha, chefe do Exército, chefe da Aeronáutica, nomeado pelo Lula, que foi, inclusive, os nomes passados pelo Alckmin, que era quem estava liderando a transição do Lula. Ou seja, ele não estava nem no Brasil, também vale lembrar, no dia da manifestação. A gente está falando de um golpe, de um possível golpe que não teve apoio da Marinha, não teve apoio do Parlamento, não teve apoio popular, só teve 1.000 manifestantes em Brasília, sem armas, idosos, vendedores de pipoca, vendedores de sorvete que queriam dar um golpe de Estado. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê esses esses depoimentos, né, a delação é só do Mauro Cid, mas a gente tem certeza dessa narrativa que está sendo construída. Esses depoimentos todos agora são dos réus, então eles vão se somando na contranarrativa, né, porque é quem está sendo acusado de um suposto golpe de Estado. Com exceção do Mauro Cid, todos esses outros estão se salvando. Então não vejo tantas novidades até com esses depoimentos, a não ser aquilo que a gente já sabe. Estão tentando colar uma narrativa com fatos que não existem, então as provas são provas que vêm todas de uma delação premiada, né? O que qualquer jurista sabe que não é o ideal. Em nenhum processo é você ter um julgamento inteiro com base numa delação premiada. Precisa de mais provas para fundamentar isso. E não tem. Prenderam um monte de telefones celulares de todas as pessoas supostamente envolvidas, não encontram nenhuma outra prova, e aí quando perguntam, a resposta é essa, é o óbvio. É claro que não tinha tropas à disposição do Bolsonaro, a gente não viu nenhuma tentativa de golpe, a gente só viu um monte de manifestante descolado desse núcleo crucial no dia 8 de janeiro. Marcília, o que você achou dos 14 mil, do número da tropa da Marinha aí, que na verdade está só no Google, né? Não corresponde aos fatos? Virou comum, né? Então a gente teve esse caso aí O teu áudio, Marcília, não estamos te ouvindo. Você não apertou nenhum botão sem querer, não, né? Então, vamos tentar retomar a ligação com Marcília. Não estamos te ouvindo, infelizmente, Marcília, e não somos tão bons ainda em leitura labial. Mas a gente já retoma, pedir para o Marcília entrar e entrar de novo no link, e a gente vai conversando aqui e vamos pegar mais um trecho. Sim, só sobre essa questão do Google ainda, também é curioso quando a gente vê quando a defesa consegue provas, né? Nesse caso você citou o Google, que procuraram o Google, o número que adicionaram no processo, a gente tem alguns outros casos também, como por exemplo o caso do réu que o advogado, Jeffrey Chikine, inclusive, ele tem o vídeo dele sobre isso,
fazendo a defesa que ele consegue provas da nuvem que mostra que ele estava numa geolocalização distinta da suposta reunião que ele está sendo acusado. Então, o Uber prova, a TIM prova, dados da Apple provam, mas isso não foi juntado no relatório. Então, a gente tem vários casos como esse. Felipe Martins também tem um outro exemplo de uma suposta reunião que ele estava, a TIM comprovou que ele não estava lá, que o celular dele estava em outro lugar, apesar de estar sem acesso ao celular. Então a defesa está nesse esforço de trazer provas que contrariem o que está sendo dito, que é muito difícil, já que eles estão com o celular apreendido, enfim, mas conseguem, e essas provas estão sendo 100% ignoradas. O que é válido é só o que o Mauro Cid fala. Vamos ver se a gente tem agora o contato e a voz da Marcília. Ouvimos. Perfeito, Marcília. A pergunta era sobre os 14 mil, ou 15.500, ou 17 mil, e alguém tirou isso do Google e atribuiu, botou na boca do Almirante Garnier. Eu dizia que a gente, nesse caso, estão consultando o Google, no caso do Léo Martins, a nossa querida juíza que odeia piadas, foi buscar na Wikipédia informações sobre o Léo Lins. Então, é normal, né? Hoje em dia, a precariedade da informação, né? E é curioso depois que o problema da desinformação são as redes sociais, né? As redes sociais são um grande problema e nós temos aí juízes, autoridades públicas buscando informações na Wikipédia ou no Google e assim por diante. Daqui a pouco tem gente fazendo sentença ou voto. Bom, a gente já ia falar no chat GPT, mas a gente já teve recentemente o ministro Dino foi se defender de uma... Lembra quando ele censura livros, né? O menino que censura livros, como é que chama aquela série? O homem que censura livros, eu não lembro, mas o ministro que censura livros, quando ele fez essa censura, ele foi buscar no ChatGPT, buscou lá no ChatGPT a defesa dele. Disse, não, olha só, isso aqui não está errado, olha o que o ChatGPT fala. Então a gente tem esse nível de argumentação por parte das nossas autoridades e isso é normal. O Brasil ele não é composto, né, por juízes e autoridades públicas intelectuais. Nós temos pouquíssimos assim dentro do STF, se é que temos, e pouquíssimos assim também dentro do Judiciário ou dentro do Ministério Público. Né? Tem muito juiz de internet, essa é que é a verdade, tem muito juiz de internet e muito procurador e promotor de internet nesse país. Agora, sobre essa questão até que a Anne estava levantando do Felipe Martins, eu acho que o Felipe Martins, a pergunta é o que o Felipe Martins está fazendo preso, porque ele está preso ainda, ele está preso com as cautelares impostas a ele, e o que ele está fazendo preso? Baseado em quê? Olha, o Cid, eu acho que o do Garnier, o depoimento do Garnier foi decisivo. O Garnier, ele diz claramente que ele falou assim, eu estava lá e tinha um assessor que era o delator, o Cid, portanto. Então, só o Cid, ele disse hoje, só o Cid estava na reunião. Pô, como é que o cara se lembra disso e o Cid se lembra que tinha mais gente? Aí a pergunta é, por que o Cid está incriminando o Felipe Martins? E por que todo mundo, até agora, todo mundo disse que o próprio Freire disse, olha, eu não me lembro, não conhecia. Todos disseram que o Felipe Martins não estava lá. Todos disseram que o Felipe não se lembram, não conheciam. Só o Cid disse que o Felipe Martins estava lá. Só o Cid. E ele continua preso. A gente tem que passar agora a se perguntar por que o Cid quis ou quer incriminar o Felipe Martins. Porque o Cid está indo na contracorrente de todos os depoimentos até agora e de todas as provas até agora levantadas. Por que o Felipe Martins permanece preso? E por que o Cid quer incriminar o Felipe Martins? Essa é a pergunta que me parece que tem de ficar estampada em neon ali no palácio, ali no STF, né? Na fachada do STF. Eles não gostam de colocar aquelas luzes coloridas quando tem uma comemoração, podiam colocar ali em neon, porque o Felipe Martins ainda está preso. Outra frase, porque o Cid quer incriminar o Felipe Martins. Pois olha, eu quero destacar e recuperar mais um trecho, mais uma fala do Almirante Garnier pela manhã, ele comentando
e pareceu convincente a argumentação dele, a gente vai ver agora, de que seria surreal essa história de que o comandante do Exército teria ameaçado prender o presidente da República numa reunião. Vamos acompanhar. O senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da cúpula superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitudes dessa natureza com esse contexto. Em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor, aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle, ou imaginarem que isso poderia acontecer. E isso traria responsabilidade, normalmente, para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. Pois é, ele usou o termo surreal, né? Imaginar que um comandante, um general, pudesse afirmar assim, ó, se eu fizer isso, será preso, como fosse uma bravata numa reunião. E não faz parte do protocolo, né? E digamos, da cartilha dos militares tomar uma posição assim tão ousada quando não há um ato consumado. Perfeito. Diz que não disse, mas um posicionamento um tanto convincente, né, do almirante E até é curioso que ele fala que ouviu na imprensa. Ele perguntou, o senhor ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa, ou seja, de novo, eles têm conhecimento de fato só através da imprensa, assim como o número de pessoas à disposição que ele teria deixado à disposição do Bolsonaro. Mas a gente vê de novo a mesma situação, né, até você usou a palavra bravata. Bravata também foi a palavra usada pelo Mauro Cid, que diz que várias foram as bravatas. Ele não sabia mais distinguir o que era bravata de grupo de WhatsApp do que era real. Qual que era, né, a realidade dos fatos e o que era só um jeito de dizer. Foi mais ou menos o que o Mauro Cid disse. E, de novo, isso talvez caiba, né? A gente não sabe se foi uma bravata ou se alguém inventou de fato isso. Que deram voz de prisão para o Bolsonaro, mas assim como o Garnier disse, é surreal a gente imaginar essa cena acontecendo e ninguém dizer nada, só o Mauro Cid que fala, só o Mauro Cid que sabe que alguém mandou prender o Bolsonaro não sabe, a pessoa que mandou prender o Bolsonaro não sabe, isso ninguém que estava na reunião viu, ninguém ouviu, então, de novo, a gente está falando de um processo baseado só na fala de um delator, só no diz que me disse, sem prova, sem nada. Como é que você pode colocar uma pessoa na cadeia, prender por golpe de Estado, quando ninguém diz que é verdade isso que está acontecendo? Ninguém confirma as versões, não tem nenhuma prova além do Mauro Cid, o delator do caso. Marcília? O Mauro Cid, ele é a testemunha, vamos dizer assim, testemunha delator, porque o delator, né, ele é um corréu, ele é o corréu delator, mas é uma espécie de testemunha sui generis, vamos dizer assim. E então, ele é a alternativa que sobrou, né? A gente tem visto todos os depoimentos até agora desmantelarem o golpe. Sobrou o Mauro Cid. E por isso que o Mauro Cid está tão desconfortável. Veja, é óbvio, me parece bastante claro que o Mauro Cid não está dizendo toda a verdade, né? Parece intuitivo, porque ele não sabe, né? Eu até diria que o Mauro não se decide, né? Ele não se decide em nada. Tudo pode ser, tudo eu acho, tudo não sei.
Eu me atenho, para a gente ficar num exemplo só, ao fato de que, durante o seu depoimento, ele chega a dizer que ele se lembrava que quando enviaram a ele uma mala de dinheiro, que essa mala de dinheiro, uma mala de dinheiro que seria para financiar manifestações, e ainda assim, financiamento de 10 mil reais, é uma mala de dinheiro, uma caixa de sapato, sei lá, um negócio assim. Enfim, ele se lembra que ele botou, imagina, 10 mil reais para financiar manifestações, só se forem manifestações no quarteirão. Mas ainda assim ele lembra que colocou do lado da mesa dele. Aí o advogado pergunta, mas você recebeu onde no Alvorada isso aí? Ah, isso eu não lembro. E quando que você chegou no Alvorada? Não lembro. E quando você saiu do Alvorada? Não lembro. Então ele não lembra nada, ele só lembra o fato. Aquele fato que ele colocou na delação dele, ele lembra. Mas tudo que está no contexto do fato, ele não lembra. E isso é um indício de que nos leva a suspeitar ou a questionar, se é que a gente ainda pode questionar as coisas no país, se é que isso não é ilícito, a suspeitar de que aquela verdade é frágil. Pô, a pessoa chega em casa e fala assim, a tua mulher vira para você e fala assim, onde você estava? Eu falo assim, eu estava numa festa, mas de quem? Não lembro. E que hora você chegou? Não lembro. E que hora você saiu? Não lembro. E o que você comeu na festa? Não lembro. Só lembro que eu estava na festa. Pô, é óbvio que tem coisa aí. É óbvio, né? Vamos pensar. Esse é o ponto. O Mauro Cid deixou claro que ele só lembrava de o fato central. Tudo que estava na órbita do fato ele não lembrava. Isso é uma testemunha absolutamente frágil, isso é um depoimento absolutamente precário e que não serve para condenar ninguém. Um rápido parênteses aqui para convidar você que ainda não é assinante da Gazeta do Povo a apoiar o nosso jornalismo independente e corajoso. A Gazeta está com uma condição especial, 95% de desconto na assinatura. De R$ 27,90 por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Um valor simbólico, dá menos de 7 centavos por dia para você acompanhar as principais notícias e as opiniões dos colunistas mais influentes do país. Garanta já, una-se a nós, gazetadopovo.com.br/oferta ou pelo QR Code na tela e ainda pelo link da descrição. Não fique de fora, informe-se pagando muito pouco, quase nada. Olha, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, num determinado momento questionou o que Bolsonaro quis dizer quando em setembro ele afirmou que estava mandando um último recado àqueles que ousavam açoitar a democracia. Que ameaça era essa que ele fazia ao Poder Judiciário, questionou o procurador. No dia 7 de setembro de 2021, o senhor Bolsonaro voltou a desferir ataques ao ministro Roberto Barroso, especialmente também a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. E ele se referindo ao presidente do Supremo Tribunal Federal à época, o ministro Luiz Fux, o senhor Bolsonaro disse: ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. Eu gostaria de saber qual era o objeto dessa ameaça feita publicamente. O que é que o Poder Judiciário poderia sofrer? Senhor Procurador, o senhor deve conhecer meu temperamento dentro do Congresso. Eu respondi uns 20 processos de cassação lá dentro. Um pouco explosivo. Muitas vezes errei. Quanto ao senhor ministro Barroso, ele foi advogado lá atrás, de Cesare Battisti. Ele trabalhou aqui para que ele permanecesse no Brasil. E eu, como parlamentar, trabalhava para ser extraditado para a Itália. Então, tivemos um embate lá atrás. O senhor pode ver, ao sair de uma reunião da UNE, ele falou, né, derrotamos o bolsonarismo. Né? A gente tem algo pessoal entre nós dois. Assim, eu relevo muita coisa, parece que ele não marcou isso aí, não me esquece. Então, esse atrito com então o advogado Barroso vem lá de trás. Não tem nenhuma ameaça a nenhum poder. O senhor nunca viu tomar nenhuma providência contra um poder sequer da República. Nenhum. Nada. Fecha isso, fecha aquilo. Zero. Ele terminou ali, né? Cortou a fala dele. Mas o fato aí é que o Bolsonaro diz que há uma coisa pessoal, havia uma coisa pessoal entre ele
e o Roberto Barroso, e apesar de admitir que se excedia nas palavras e nas críticas e na retórica, em nenhum momento tomou uma decisão, teve uma atitude que pudesse realmente ter rompido o jogo dentro das 4 linhas. Aí está o ponto, né? Parece que a acusação toda contra o Bolsonaro é por causa da retórica dele de novo, e aí a gente vai para aquilo que já nos advertiu o Marcília, que ele tem o direito a ter uma retórica agressiva. A gente pode não gostar, as pessoas podem não votar nele por causa disso, mas é um direito dele ter essa retórica agressiva. Agora, os atos dele, aí sim, se ele tivesse tomado uma medida contra a Constituição, contra os poderes instituídos, aí poderia estar ocorrendo esse julgamento, mas parece que é um julgamento sobre as falas e os excessos da retórica do Bolsonaro. Exatamente, perfeitamente. Inclusive, o que eu ia comentar é que no início dessa pergunta, a gente vê o Moraes tentando explicar a pergunta, né? E aí ele para e deixa o Bolsonaro responder. Ele fez isso diversas vezes com o Gonê. O Gonê fazia uma pergunta, ele parecia o tradutor da pergunta do Gonê para reexplicar a pergunta. Então, volta na sua primeira pergunta, como eu vi o Gonê nessa situação, assim, não sabia direito o que estava perguntando, o Moraes tinha que explicar a pergunta direito. Mas sobre essa situação específica, é exatamente isso que você falou, é um julgamento sobre a retórica do Bolsonaro. Ele explica ali, faz bem quando ele traz um exemplo do Barroso, de que o Barroso diz que derrotamos o bolsonarismo. Um ministro do STF falando que derrota um lado ideológico dentro do Brasil e tá tudo bem, isso é dentro da Constituição, isso é aceitável, isso não interfere na separação dos poderes. Mas ele dizer que o judiciário vai sofrer as consequências, isso é golpe, isso é ditadura. Aonde já se viu. E aí, quando ele traz o exemplo do Barroso, é curioso porque a gente tem vários exemplos, né? Hoje de manhã, inclusive aqui no Café com Gazeta, a gente falou o exemplo do Barroso, do Gilmar Mendes também, de vários ministros que sempre têm falas que se passam de todas as linhas, as 4 linhas das Constituições, quando diz, por exemplo, que a Constituição é o problema do Brasil, ou, enfim, usam da sua função de ministro para inaugurar uma obra, como no caso do Gilmar Mendes, ou censurar um jornal. O Gilmar Mendes hoje também recebeu uma indenização o STJ deu uma indenização para o Gilmar Mendes por 2 jornalistas que fizeram uma matéria sobre ele. Ou seja, isso está dentro da Constituição, você poder censurar e obrigar um jornalista a te pagar uma indenização porque contou uma verdade sobre você. Agora, falar, judiciário, você vai sofrer as consequências, essa é a frase do Bolsonaro. Pode ser errada, pode até ser passível de um processo de indenização, como tantos que existem no Brasil, mas dizer que isso é uma prova de um processo de golpe de Estado, aí me parece um absurdo sem tamanho. A gente pegar no final da sentença do Moraes, vai ser como até o Marcília mencionou a sentença do Léo Lins, uma sentença sem pé nem cabeça, que vai trazer esse tipo de frase para a sentença final que vai condenar o Bolsonaro. Na sentença da juíza, eu até tive o desprazer de ler, que condena o Léo Lins, ela cita várias das piadas do Léo Lins, assim, na sentença, assim, como se ela realmente não gostou da piada e coloca lá para condenar um humorista na prisão. Várias piadas ela cita. Aí a gente daí volta pro Moraes, eu tô curiosa para saber como vai ser essa sentença, se ele vai pegar todas essas falas do Bolsonaro, falando que o judiciário vai sofrer as consequências, porque criticou o Alexandre de Moraes, criticou a autoridade. É evidente que ele criticou, todos nós criticamos e temos esse direito de criticar. Agora, isso não é base para crime algum, né? Não é um fundamento de nenhum crime, quem dirá um crime tão grave quanto o golpe de Estado. Mesmo as insinuações, né, Marcília? Digamos que as pessoas tenham enxergado insinuações golpistas nas falas do Bolsonaro. Não pode ser julgado por uma insinuação retórica. Não, só um comentário sobre a decisão do Léo Lins. A Anne, eu discordo da Anne, que ela falou que é sem pé nem cabeça. Eu concordo que é sem pé, mas sem cabeça a gente não pode dizer que seja. Tem cabeça. Mas, e como tem. Mas o ponto é o seguinte, esse caso aqui é curioso, né? Até a Anne lembrou também a questão do excesso de ironia, que foi a condenação. Esse caso do Gilmar Mendes, vale lembrar que a primeira instância, a segunda instância, não deram razão ao Gilmar Mendes. E aí cai no STJ, e o STJ acha que deve, então, dar uma indenizaçãozinha de R$150 mil. Isso é bom. E aí por quê? Porque condenou por excesso de ironia. Então a gente tem aqui o Bolsonaro, por isso que eu falei, eu acho que o Bolsonaro não pode entrar nessa de dizer que ele cometeu excesso de retórica, porque a gente vai legitimando algo muito errado no país. Excesso de retórica não está errado, assim como excesso de ironia não está errado. Por quê? Porque retórica não é ilícito.
Assim como ironia não é ilícito. Você já viu alguém chegar e falar assim, olha, eu fui condenado porque eu fui excessivamente bondoso. Bom, bondoso é crime? Não, então acabou. Você pode ser excessivamente o que você quiser. Ah, eu sou excessivamente religioso. Parabéns, o que isso tem de mais? Eu sou excessivamente algo lícito, você não é um ilícito. Não é porque você cometeu um excesso de um direito que você cometeu um crime. Então, o excesso de retórica não é ilícito, o excesso de ironia não é ilícito, porque ironia e retórica não são ilícitos. E a gente precisa afirmar isso. Precisa afirmar porque a gente precisa defender a liberdade de expressão nesse país todo dia, mesmo num processo do golpe. Até porque, nesse processo do golpe, o que está em jogo é a liberdade de expressão. Repito, a PGR, na sua peça, disse que é tentativa de golpe postar em redes sociais e fazer live. Eles estão tentando incriminar as pessoas desde lá de trás, esse núcleo bolsonarista, o núcleo duro do Bolsonaro, por usar a liberdade de expressão, por postar em rede, dizendo que isso enfraquecia o Estado. Esse é o perigo, a gente precisa defender a liberdade de expressão todos os dias, precisamos ficar atento a isso. Não podemos entrar na narrativa que eles estão, do que o Estado e as autoridades estão tentando impor a nós, de que liberdade de expressão é ilícito, de que postar em rede social questionando é golpe, de que cometer ironia em excesso ataca ministro do STF, como no caso do Gilmar Mendes. Isso precisa ser todo dia lembrado e todo dia afirmado. É necessário, portanto, que a gente também entenda que você acreditar, dizer, isso aqui vai ter consequências, não é crime nenhum. Qual é o problema? Então eu chego num bar, vamos lá, o dia a dia, chego num bar e falo assim, olha, vocês não estão querendo me trazer aqui uma bebida de graça, isso vai ter consequências. Ele chama a polícia? Se a polícia for no bar porque alguém falou isso, a polícia vai prender alguém? Olha, ele falou que vai ter consequências. E daí? E daí? Qual é o crime? Onde está o crime? Ah, mas eu me senti ameaçado. Por quê? Por quem? Pelo quê? Não se disse nada. Quais são as consequências? Foi dito algo? E ainda que tivesse dito algo, de novo, não seria tentativa de golpe, porque a ameaça, ela não é uma tentativa de algo. Ainda que a ameaça fosse, não seria tentativa do crime. A ameaça é um crime em si. Não tem alguém, quando ameaça alguém de algo, não tentou fazer o algo. Se tentasse, seria tentativa de algo. Tentativa de algo é uma coisa, ameaçar de algo é outra. Então, a gente está confundindo tudo, eles estão confundindo tudo, chamando casos concretos de coisas que não são, chamando liberdade de expressão de crime, e a gente vai entrando perigosamente numa narrativa que nós não podemos entrar se nós passarmos a dialogar a partir dos conceitos que eles inventam para incriminar as pessoas. Nesse caso, no do Léo Lins, no do Gilmar Mendes, no caso do excesso de ironia e assim por diante. Não podemos entrar nessa narrativa, temos que combater essa narrativa, porque conceitualmente é errado, e muito errado, condenar as pessoas pelo que elas falam, ou por excesso do direito que elas eventualmente cometem. Condenar jornalistas por excesso de ironia realmente é o fim da picada. Mas, falando em excessos, né, o Bolsonaro realmente ele comete excessos retóricos. Quer ver só? Ele chegou no momento ali em que ele convidou o Moraes para compor com ele na chapa de 2026. Acredite, esse foi o excesso do Bolsonaro. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro. Desculpa. Tá aí, que é um excesso retórico maior do que esse, né? O excesso retórico pode ser na ironia, na acidez, na brincadeira, né? Tem muito bolsonarista, muito militante aí que está chateado com essa fala do Bolsonaro. Ora, mostra apenas que ele estava tranquilo, relaxado e brincando até com o que seria aparentemente imbrincável. Vou usar um neologismo aqui, Anny. Pois é, eu até dei uma olhada aqui no nosso chat, tem pessoal que tá meio brabo com essa piada do Bolsonaro, falou que foi de extremo mau gosto,
Mas a leitura que eu faço é realmente essa, assim, é nitidamente uma piada. Infelizmente a gente vive num Brasil que é perigoso fazer piada, então eu acho que ele foi bem ousado ali, a gente não sabia qual seria a reação do Moraes, mas é obviamente uma piada, né? A gente estava falando aí do maior opositor político do Bolsonaro, que sim é um opositor político, sim faz perseguição política ao Bolsonaro desde 2022, inclusive ele cita um pouco disso durante o depoimento, e eu acho que faltou citar muita coisa que foi feita em 2022 contra o Bolsonaro via TSE, que é importante deixar claro, quem era presidente do TSE em 2022 era Alexandre de Moraes, e ele usou todo o poder dele ali como presidente do TSE para censurar inúmeros veículos, censurar a rede social, derrubar perfil de opositor, censurou a Jovem Pan, falando que a Jovem Pan não poderia usar termos aí para se referir ao Bolsonaro, censurou o Brasil Paralelo, quando o Brasil Paralelo iria lançar um documentário sobre o Jair Bolsonaro. Enfim, tem uma lista de coisas que foram feitas no TSE quando o Alexandre de Moraes era presidente. Bolsonaro cita em alguns momentos isso durante o depoimento, ele é questionado e ele fala, mas veja bem, até é interessante esse momento, ele fala, durante a minha eleição houve excessos por parte do judiciário, sim, e o Moraes ele justifica num ponto, fala, não, mas veja bem, deputado, quando o senhor foi chamado de pedófilo, nós proibimos esse termo de ser usado no debate mais tarde, e ignora todo o restante das coisas. Ou seja, o Moraes usa, fala, num momento específico, a gente realmente proibiu que te chamassem de pedófilo, porque não havia prova nenhuma, mas em todos os outros ele não fala nada. Então, concluindo, foi uma piada, evidentemente foi uma piada, mas mostra o tom, né? Um tom tranquilo de descontração, tiveram várias risadas ali, mas é claro que não é um caso tranquilo, não é um caso descontraído, é um caso que pode colocar na cadeia várias pessoas por 30 anos. É algo extremamente sério que pode impactar a história do país. Pois é, Marcília, foi uma brincadeira de quem está nervoso também, né? Porque o assunto é grave ali, né? Mas ele teve a capacidade de brincar até na hora da morte, as pessoas brincam também, né? Eu acho que o grande perigo dessa piada do Bolsonaro é que piada agora é crime, né? Então ele pode talvez aí ser condenado 2 vezes, pelo golpe e por fazer piada. Vamos lembrar aí do Léo Lins, agora piada não pode fazer mais. Então, esse eu acho que é o grande perigo. Veja, aqui falando sério, claro, é um pouco, é uma piada de alto risco, vamos dizer, porque o ambiente ali é formal, o Moraes é uma pessoa que hoje ele estava vestido de Ruth, mas em geral ele está vestido de Raquel, né? E, enfim, estava ali no modo bom humor, mas nem sempre assim. E às vezes, né, num depoimento, quanto menos você fala, melhor é, porque menos você se expõe. Mas eu acho até que nesse caso, sinceramente, eu não vi problema algum. Acho até que ele foi bem. Por quê? Porque o Bolsonaro, a gente precisa entender que ele não foi lá fazer a sua defesa técnica. Ele tem advogado, e bons advogados, que aliás, no caso do Mauro Cid, atuaram muito bem, com muita precisão, muita tranquilidade. Volto a dizer aqui, tanto o Vilardi quanto o Juca, os advogados do Bolsonaro e do Braga Neto, atuaram muito bem no depoimento do Cid, né? Aliás, uma pessoa aqui do chat, o Juca, comentou que o Cid não é delação, que é um colaborador. Colaboração é o termo formal para delação. Delação é o termo informal, né? Mas, de fato, na nossa legislação está lá a colaboração e não a delação. Assim como prerrogativa de função é o nome técnico para foro privilegiado, mas a gente fala foro privilegiado na informalidade aqui do dia a dia, assim como a gente fala delação. Mas o ponto é que no depoimento os advogados foram muito bem, foram muito precisos, e mostraram, inclusive, que advogado bom age com tranquilidade, não age batendo na mesa, nem berrando. E essa é a defesa técnica. O Bolsonaro estava ali fazendo a sua defesa política, ou o que ele queria fazer, como a gente mencionou no início daquele depoimento, uma espécie de live, né? Uma espécie de momento em que ele pudesse firmar sua posição, mostrar sua convicção, e eu acho que esse deboche, vamos assim chamar dessa forma, em relação a essa piada, foi bem. E foi bem por quê? Porque quando ele coloca
que o Moraes vai ser o vice dele, ele está dizendo: eu vou ser candidato em 26. Então ele está ignorando tudo que ele está na mão em termos de condenação e ineligibilidade, dizendo: eu vou ser candidato em 26, você quer ir comigo? É mais ou menos assim. É óbvio que o Moraes não ia entrar nessa e dizer: olha, você está inelegível, hein? Porque aí o Moraes iria debater com o réu. Isso seria totalmente impertinente. E é justamente contando com isso que o Bolsonaro fez essa brincadeira. Olha, você vai ser o meu vice, significa eu vou ser candidato, hein? Eu ainda acredito que eu vou ser candidato. Eu acho que é isso que ele quis reforçar. Teve seu efeito. Parece que cumpriu a sua função, que não é, repito, é de defesa técnica, que é isso que os advogados fazem, mas é de defesa política do seu ponto de vista. Mais cedo, quem também depôs foi o general Augusto Heleno. E o general Augusto Heleno teve que explicar alguns exageros retóricos numa reunião que ele teve, a reunião ministerial, e vamos ver como que ele se saiu nessas explicações. O senhor diz a seguinte fala, e aqui abro aspas: não vai ter revisão do VAR, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, e fecho aspas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Essas duas palavras são usadas normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto. Então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. Isso aí era uma ação dentro... É importante que o presidente Bolsonaro colocou que ia jogar dentro das 4 linhas. E eu segui isso aí religiosamente em todo o tempo que estive na presidência. Está aí o depoimento do general Augusto Heleno, que era chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e eu quero colocar a seguinte questão aqui. Digamos que o general Augusto Heleno realmente tenha feito uma fala golpista, pensar assim, se tiver que dar um golpe, se tiver que virar a mesa, virar o jogo, tem que ser agora antes das eleições. Essa fala, ela é passível de receber uma punição de prisão, Marcília? Se é essa a intenção? Não, de forma alguma. E justamente porque, veja, vamos lá, a gente precisa assentar uma outra coisa, que é o seguinte: ainda que houvesse uma intenção de golpe, ainda que as pessoas quisessem mesmo dar golpe, o que acho difícil. Veja, não teve uma reunião esse golpe, ninguém se reuniu, o outro mandou a minuta pelo correio, é uma palhaçada. Se isso foi de verdade, foi um golpe dos trapalhões, não faz sentido nenhum, né? Então, o que houve, muito provavelmente, é um monte de gente. Veja, político, a gente falou aqui ontem, inclusive, acho, que estava o Deltan e o Kilter, político recebe no seu WhatsApp de tudo, recebe informação, passa que nem jornalista, a todo momento você recebe um monte de coisa. Bom, muito bem. Se por acaso nós vamos considerar a possibilidade que eventualmente tivesse realmente havido o desejo de golpe, em que momento que isso é punível? No momento em que inicia essa execução. Falar é início de execução? Não. Falar é cogitar. Falar é, portanto, algo que não é punível. Eu quero ouvir a Anne, mas deixa eu emendar com mais um trechinho, Anne, do depoimento do Bolsonaro. O procurador Paulo Gonet questionou ele sobre o documento encontrado na mesa do ex-presidente na sede do PL, com um suposto discurso em que decretaria o tal estádio de sítio. Bolsonaro revelou uma origem inusitada, curiosa do documento. Na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso que era destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado.
O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber do... Estava na minha mesa, isso mesmo? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. E eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa esse documento, esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, meu advogado, que extraiu do inquérito. Tá aí, ele disse, olha, realmente estava lá na minha mesa, porque o meu advogado, que está aqui do lado, extraiu do inquérito e mostrou para mim o que vocês estavam utilizando para tentar me acusar. E lembrando que estado de sítio não é golpe de Estado, né? Estado de sítio é algo que é previsto na Constituição e que é legítimo ser cogitado, ser pensado, enfim, se seria certo, o momento certo de instaurar um estado de sítio, daí a gente tem que discutir, mas ele não assinou, não tinha nada que deu, enfim, mesmo se tivesse assinado, aí era outro papo, não era um julgamento de golpe de Estado. Estado de sítio é uma situação bem diferente de uma situação de golpe de Estado. É quando o país está tão em crise, numa situação tão preocupante, que daí se instaura um estado de sítio. É diferente, são situações diferentes, então não deveria fazer parte desse processo, desse julgamento. E aí, sobre o vídeo anterior também, eu acho curioso que o advogado fez a pergunta, você quer dizer no sentido literal que você vai virar a mesa e quebrar a mesa? E eu imagino que isso é uma piada, uma ironia, não sei nem o que é permitido mais hoje, mas com a própria testemunha, né, foi Aldo Rebelo que falou, né, que estou frito. Quando eu digo estou frito, eu não estou dizendo no sentido literal, porque também questionou ali o português da testemunha, ele estava interpretando uma das retóricas durante esse momento, e aí o advogado se viu na função de perguntar o óbvio. Você estava falando de uma maneira literal que vai virar uma mesa? Claro que ele queria perguntar se ele queria intervir na urna, algo assim, mas eu imagino que essa escolha do advogado fazer essa pergunta também foi uma ironia com Moraes, porque o Aldo Rebelo também falou isso numa testemunha passada, que a gente não necessariamente sempre está usando os termos literais daquilo que a gente pensa. Então eu vejo assim, eles pegam muitas palavras, imaginam no pé da letra. Trechos do depoimento. Marcília, tem mais um videozinho curtinho, pode ser? Daí você comenta, a gente encerra o programa. Vamos lá, vamos ver o vídeo em que o advogado do Bolsonaro, o Celso Vilardi, faz uma pergunta sobre o fato dos comandantes de Lula terem assumido antes de 1º de janeiro. A minha pergunta é, se o senhor teve conhecimento durante o mês de dezembro que iria ter uma antecipação da transmissão, ou seja, que os nomeados pelo presidente Lula iriam assumir antes de janeiro? Sim, não só sim, como realmente assumiram, sem nenhum problema. Foi publicado em DO a exoneração do meu comandante e a nomeação do futuro comandante. Parece que o Bolsonaro foi muito pouco hábil aí, né, Marcília, para quem queria dar um golpe. Deixa que os comandantes deles sejam destituídos antes do golpe começar no 8 de janeiro. Deixa que os comandantes sejam destituídos e mais, e ainda sanciona os artigos exatamente da lei, os artigos que instituem o golpe de Estado como crime e a abolição violenta do Estado. Foi ele que sancionou em 21, quando a PGR já dizia que o golpe estava em preparação. Então, olha que golpe maravilhoso. Eu vou lá, sanciono os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado, mesmo eu estando planejando um golpe, e também destituo os meus comandantes. Então, assim, se isso é um golpe, realmente, talvez o Bolsonaro precisa ser preso por inabilidade total, né? De novo, a gente está aqui numa fantasia. Se isso fosse um roteiro de Netflix, eu parava de assistir já. Parava e falava, não, isso aqui é muito fantasioso para mim, eu vou assistir outra coisa, isso não está me convencendo. Se fosse um roteiro de Netflix, mas como é uma coisa jurídica, eu fico com vergonha. Bom, você pode acompanhar a repercussão do depoimento hoje, do interrogatório do presidente Jair Bolsonaro e de outros réus, no caso que está perante o STF, aqui nos programas da Casa da Gazeta do Povo. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão.
E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando